Quero falar com você hoje. A gente está na nossa série Mordomia. Nosso último capítulo, a gente falou sobre generosidade. Nós sermos mordomos do nosso tesouro. E hoje eu quero falar com você sobre dízimo. Quero ensinar você o que a palavra de Deus diz e a importância disso. O tema da minha mensagem sobre o dízimo e além. E quando a gente fala sobre esse assunto, falar já de dinheiro na igreja já é uma ação difícil. Como diz o pastor Hélio, o último lugar onde o crente se converte, o último lugar no crente que se converte é o seu bolso. Porque a gente é apegado nas nossas coisas materiais. É ou não é? A gente é apegado nas nossas coisas. E a gente tem falado sobre isso, sobre nós sermos mordomos daquilo que Deus faz chegar até as nossas mãos. E quando a gente fala sobre um tópico como esse, um tópico difícil para a nossa carne ouvir, a gente é chamado de legalista, a gente é chamado de religioso, a gente é chamado de, vocês são muito mecânicos, vocês estão muito presos. Mas a base, gente, de tudo, ou para tudo o que nós fizermos, deve ser a nossa fé. Alguém diz amém a isso? O justo viverá pela fé. É isso que diz Romanos capítulo 14, no verso 23, que diz: e tudo o que não provém de fé é pecado. É forte essa, hein? Tudo que não provém de fé é pecado. O que o apóstolo Paulo está falando aqui em Romanos, o contexto desse capítulo 14, fala de ajudar o irmão mais fraco na fé. Que Deus ama quando nós pensamos nos outros. Quantos aí ficam agradecidos quando alguém pensa em você? Manda assim um zap, só para lembrar de você. Deus ama quando a gente se importa com as outras pessoas. Aí eu me lembro de Gênesis capítulo 4. Você lembra lá da oferta de Caim e de Abel? E essa oferta de Gênesis capítulo 4 nos lembra que não é a preferência sobre o que foi entregue. Você lembra que Caim trouxe uma oferta daquilo que ele trabalhava na lavoura. E Abel trouxe das primícias. Diga primícias. Tem uma grande diferença nisso, gente. Quando o escritor diz que um trouxe uma oferta e o outro trouxe das primícias. O contexto não é se um está trazendo um carneiro e o outro está trazendo, sei lá, verduras e frutas. Era com que Caim trabalhava. A diferença estava no coração. Por isso, tudo que nós formos fazer, a gente precisa fazer pela fé. Porque fé é um assunto do coração. Não é para fazer com a cabeça. Se a gente vai falar de generosidade, não é para a gente falar com a cabeça, fazer com a cabeça. É para fazer com o coração. E aí a gente vê algumas verdades sobre o dízimo. Levítico capítulo 27, seu livro favorito, abra aí. Levítico capítulo 27. E a gente tem a tendência de achar, o livro de Levítico é o livro dos levitas. Já que eu não sou levita, não é para mim. O termo original desse livro significa os chamados. O livro de Levíticos é para aqueles que foram chamados. Quem é que foi chamado por Jesus aí? Então o livro de Levíticos é para você. E aponta para Jesus. O livro de Levíticos aponta para Jesus. Levítico capítulo 27, no verso 30, falando sobre esse assunto do dízimo, ele diz assim: também todos os dízimos da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor. Você já achou? Você está vendo que Levítico está falando justamente o que Caim apresentou. Também todos os dízimos da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor. Qual foi a diferença em Gênesis capítulo 4, entre a oferta de Caim e a oferta de Abel? O coração. Porque a Bíblia diz que Deus rejeitou
a Caim e a sua oferta. E ele diz que ele aceitou a Abel e a sua oferta. E nessa continuação, falando sobre os dízimos, Levítico diz: são santos ao Senhor. Veja que ele diz que são do Senhor e são santos ao Senhor. Ou seja, o nosso dízimo, e a palavra dízimo é a palavra maaser, e maaser é a 10ª parte da sua remuneração ou do seu lucro. Simples assim, 10%. Mas veja o que Levítico diz. Número 1, são do Senhor. Número 2, são santos ao Senhor. A palavra santo significa separado. Separado para um propósito. Então, dízimo a Deus, gente, mostra que essa pessoa que está dizimando reconhece Deus como fonte da sua força, como fonte do seu conhecimento, da sua renda, da segurança e de tudo o que ela tem. Quando eu e você entregamos a 10ª parte, que Levítico diz, pertence ao Senhor, nós estamos reconhecendo Deus como nossa fonte. Por isso, gente, o dízimo não é a última coisa que nós entregamos. Lembra que Abel entregou das primícias. Ele não entregou a última coisa. Ele não entregou uma oferta qualquer. Ele não entregou da sobra, sabe por quê? Porque Deus, o Pai, não te deu da sua sobra. Ele te deu do seu melhor. Por que eu vou dar para Ele a minha sobra? E são coisas práticas. Eu estava falando com um grupo ontem, que até na minha tabelinha, aleluia, quem é que faz tabelinha aí? Aleluia. Aquela tabelinha financeira que você precisa para se organizar. Até na minha tabelinha, a primeira coisa, dízimos e ofertas. E sabe, Deus nos ensina, presta atenção, Deus nos ensina a saber viver com os outros 90. E você sabe viver assim, sabe como é que você sabe? Porque você separa do seu dinheiro para pagar a conta de luz. Às vezes você não sabe nem quanto você vai gastar, porque varia. Você nem sabe, mas você deixa lá. Isso é da conta de luz. Por quê? Porque se não pagar a conta de luz, fica no breu. E a conta de água? E o mercado? A gente entende que o que é de Deus deve vir primeiro. E deve ser do nosso melhor, gente. Por isso que eu estou falando para você, a gente não dá com a cabeça. Dízimo não é um assunto de cabeça, dízimo é um assunto do coração. E no dízimo eu estou declarando para Deus, tu és a minha fonte, eu dependo de ti. Eu dependo de ti para viver com todo o resto que fica na minha mão. Se é pela fé, gente, eu creio que Deus, como a minha fonte, não vai me abandonar. Meu Deus. O dízimo é algo tão forte, gente. Sabe que a gente, como filho de Deus, a gente aprende em todo instante da nossa vida, a gente depender de Deus, até na nossa vida financeira. E como é que Deus nos ensina isso? Através do dízimo. A gente falou da última vez sobre ofertas. E ofertas é símbolo de generosidade do nosso coração. Agora, dízimo é símbolo de fidelidade do nosso coração. Nós provamos para Deus, nas nossas finanças, dando dízimo, que nós somos fiéis a Ele. Malaquias capítulo 3, no verso 10, vai nos lembrar isso, olha só. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Lembra que Levítico falou, o dízimo é santo ao Senhor, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. O livro de Malaquias, gente, é um livro que fala de honra. Não é um livro que fala de dinheiro. O livro de Malaquias fala de honra. Se você for ler um pouquinho antes, se eu não me engano no verso 8,
Deus diz que aquele povo estava roubando a ele. Mas Deus, no que a gente está te roubando? E Deus é claro em dizer: vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. Gente, Deus não precisa de dinheiro. Quem é que sabe disso? O que Deus está querendo dizer? Deus está querendo dizer: o povo está me roubando a oportunidade de abençoá-los. Sabe quando é que eu e vocês somos abençoados? Quando nós andamos em fidelidade àquilo que Deus nos pede. É aí que a gente vê a manifestação da bênção na nossa vida. Esse capítulo de Malaquias, capítulo 3, fala da fidelidade e como isso é para o nosso benefício. É por isso que Deus fala ali: ponham-me à prova nisso. O Salmo vai dizer: provai e vede que o Senhor é bom. Gente, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Se Ele pede algo de nós, o que Ele pede? Para que a gente fique sem dinheiro? Para que você passe necessidade? Deus não está pedindo por isso. Deus está pedindo para que você, andando em fidelidade, Ele possa abrir as janelas do céu sobre a sua vida, para que Ele possa derramar bênçãos sem medida sobre a sua vida. Em boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. O nosso Deus é generoso. O nosso Deus não é mesquinho. E às vezes a gente trata o dízimo como se estivesse tratando com um Deus mesquinho. O Deus não sabe o que Ele está passando, o que eu estou passando. Ele sabe o que você está passando. Agora, o justo viverá pela fé. É um princípio, gente, que não dá para a gente fugir disso. Não é só o dízimo que pertence ao Senhor. Eu e você somos mordomos. Isso quer dizer que Ele pede de volta os 10% pela fé. Mas e os outros 90%? Não são nossos. É dele. Você é mordomo daquilo que Ele faz chegar na sua mão. Eu estava ouvindo uma pregação de um pastor que ele estava falando: o mordomo, ele não tem a obrigação de colocar comida na despensa. Quem faz isso é o Senhor da casa. O que o mordomo tem que fazer é aprender a cuidar daquilo que o Senhor da casa coloca na despensa. Não sou eu e você que vamos ficar correndo atrás da bênção, como diz o pastor Hélio. Quando nós andamos em fidelidade, as bênçãos nos alcançam. A questão, gente, nunca foi a cabeça. A questão com o dízimo nunca foi a cabeça, mas sempre o coração. Olha só, Deuteronômio capítulo 11. Se de fato vocês obedecerem os meus mandamentos, que hoje lhes ordeno, de amar o Senhor, o seu Deus, e de o servir de todo o coração e de toda a sua alma. Quantas vezes Deus não pede algo e parece que a nossa alma está atribulada? Mas Deus, essa quantia, Deus, mas é tudo que eu tenho. Deuteronômio vai nos lembrar para nós amarmos ao Senhor. Qual é o primeiro e grande mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas. Nós que somos cristãos, nós estamos declarando para o mundo. E gente, cada vez vai ficar mais difícil, se segura. Porque o mundo está empurrando a gente contra a parede. Mas é nesse momento que a gente se lembra quem é o Senhor sobre a nossa vida. Sabe, de nós termos esse amor no nosso coração, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Então, no devido tempo, darei as chuvas que a terra de vocês precisa, tanto as primeiras como as últimas, para que vocês recolham o seu cereal. Então ele fala: ame primeiro, e depois vocês vão ver a manifestação. Amem primeiro de todo o seu coração, com toda a sua alma. Confiem em Deus, depositem a sua esperança em Deus, e no tempo certo, é uma promessa, gente, eu darei as chuvas que a terra de vocês precisam, para que vocês recolham o seu cereal, vinho, azeite. Nos campos darei pasto ao gado, e vocês comerão e se fartarão. Ah, como a nossa cabeça nos engana. Ah, como a conta nos engana, muitas vezes.
E a gente acha que a gente com isso está enganando Deus. Deus quer o nosso coração. Deus quer toda a nossa alma. E é isso que Jesus corrige no Novo Testamento. Olha só, você conhece essa, Mateus? Deixa eu ver se eu botei aqui. Não botei. Mateus capítulo 22, verso 21 e 22, diz: então Jesus lhes disse: deem, pois, a César o que é de César. E a gente sabe fazer isso. Nem que seja por obrigação. É ou não é? Você tem que pagar o imposto de renda. Dê a César o que é de César. Tem que pagar a CPFL. Dê a César o que é de César. Agora, quando é a parte de Deus, a gente tenta... Como é que fala? A gente tenta dar uma... Meu Deus, não dá... Nesse mês não dá para me isentar. Jesus diz: dê a Deus o que é de Deus. Quem acredita na Bíblia aí? A gente vive pela Bíblia. Não dá para a gente escolher um mandamento e não escolher o outro. Deem a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, se admiraram e deixando, foram embora. Ficaram chateadinhos. Então, gente, algumas pessoas acreditam que Jesus aboliu todas as leis do Antigo Testamento e que isso significa que o dízimo não se aplica às pessoas que vivem no Novo Testamento. Mas isso não é verdade. O dízimo não é uma regra do Antigo ou do Novo Testamento. O dízimo é simplesmente parte de ter um relacionamento com Deus. É um princípio que existia muito antes da lei de Moisés. A lei de Moisés só oficializou aquilo que Abraão fez quando ele encontrou com Melquisedeque. Quem foi que pediu isso para Abraão? Foi um princípio que ele estabeleceu no coração. Gênesis capítulo 14, verso 18 a 20. Diz: e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abrão e disse: Abrão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de vocês nas suas mãos. E Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Você entende aqui? Se você leu corretamente aqui, você vai ver que Melquisedeque abençoa ele antes de dar o dízimo. E é algo que colou no meu coração, gente. A gente não dá só porque a gente quer ser abençoado. A gente dá como novas criaturas porque nós já fomos abençoados. Então, quando a gente dá, a gente demonstra para as outras pessoas, não importando o valor, a gente dá, a gente demonstra para as outras pessoas o reconhecimento de que tudo aquilo que está chegando nas minhas mãos veio de Deus. É algo que tem que estar firme no seu coração. Hebreus capítulo 7, falando sobre esse assunto, diz: ora, os que dentre os filhos de Levi recebem um sacerdócio têm ordem, de acordo com a lei, de recolher os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre os filhos de Levi, recebeu o dízimo de Abraão. Está falando de quem? Melquisedeque. E abençoou aquele que havia recebido as promessas. Evidentemente, não há dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui está falando da sacerdócio de Levi. Os que recebem dízimos são homens mortais. Porém, ali, falando de Melquisedeque, o dízimo foi recebido por aquele de quem se testifica que vive. Sabe por quê, gente? Porque Melquisedeque prefigura Jesus. Então, Melquisedeque prefigura aquele que vive e que continua recebendo a nossa adoração, que continua recebendo a honra do nosso coração e que continua recebendo tudo aquilo que Ele deposita nas nossas mãos e que Ele pede de nós. Os sacerdotes de Levi recebiam dízimos como parte de uma ordenança, mas Abraão deu voluntariamente, e isso faz com que o dízimo de Abraão seja maior do que o dízimo de Levi. Preste atenção nisso, gente. Abraão deu
voluntariamente. Abraão não deu obrigado. Abraão deu voluntariamente. No versículo 7, lembra lá que diz: evidentemente não há dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. Quando a gente entrega o dízimo, nós vemos o reconhecimento que quem entrega se mostra inferior ao que recebe. Quando nós estamos entregando o nosso dízimo, nós estamos dizendo: tu és maior do que eu. O que é inferior entrega ao que é superior, o reconhecimento. E aí a Bíblia diz aqui em Hebreus que o que é superior abençoa o que é inferior. É por isso que o Salmo 133 vai falar da união dos irmãos e vai falar que aquele óleo cai sobre a cabeça, e sobre a cabeça vai descendo até encontrar de maneira prefigurada a igreja. A bênção que nós precisamos vem de Deus, não vem do nosso esforço. Provérbios vai falar que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa se esforçar, mas Provérbios também vai nos lembrar que a bênção que nós precisamos vem de Deus, vem do alto. E Abraão deu voluntariamente. Diga: voluntariamente. Então, gente, é Deus quem continua recebendo o que damos de coração. O sacerdócio de Levi cessou, mas o sacerdócio de Cristo continua para sempre. Então, quem é que tem que receber os seus dízimos? O Senhor. O Senhor recebe aquilo que você traz. O Senhor recebe a sua oferta. O Senhor recebe a sua adoração. Nós falamos aqui sobre nós sermos mordomos do nosso tempo. Quando você está passando o tempo com Deus, Deus está recebendo a sua honra. Nós falamos do nosso templo. Quando você está cuidando do templo do Espírito Santo, Deus está recebendo essa honra. Nós falamos dos nossos talentos. Quando você usa os talentos que Deus te deu, Deus está recebendo essa honra. É ao Senhor que vocês servem. A gente não traz dízimos e ofertas para ficar bem na fita. E você lembra que aqueles homens lá no tempo de Jesus traziam grandes ofertas e depositavam, e o gasofilaço devia bater e devia tilitar, devia aparecer aquele dinheiro, né, aquelas moedas de ouro batendo. Mas apareceu uma pobre viúva e entregou tudo que ela tinha. E Jesus falou que ela tinha dado mais do que aqueles homens. Sabe por quê? Porque Deus está interessado no seu coração. É por isso que a gente não pode entregar o nosso dízimo de maneira obrigado. Deus não recebe nada de maneira obrigada. Deus não recebe nada forçado. Ele recebe de maneira voluntária. Se a gente falar sobre esse princípio, a gente pode comparar com o sábado, por exemplo. O sábado foi estabelecido na criação. Você lembra disso? 7º dia, dia que Deus descansou. E foi estabelecido como modelo para Adão e sua descendência. Posteriormente, foi adicionado à lei de Moisés. O sábado começou como um princípio, e na lei de Moisés foi institucionalizado. Mas veja, gente, como cristãos sob a lei de Cristo, não somos obrigados a observar os sábados. Na verdade, Paulo insiste veementemente que ignoremos qualquer um que nos diga que estamos sujeitos a essa lei. Hebreus sugere que Cristo cumpriu o significado do sábado ao conseguir o descanso para nós. Mas, no entanto, nós reconhecemos que o sábado é um princípio totalmente à parte da lei, e somos beneficiados por guardá-lo. No Novo Testamento, os cristãos escolheram santificar um dia da semana. Eles não deixaram de cumprir o princípio. Eles mantiveram o princípio. E o princípio é: vamos separar um dia da semana. E o que eles fizeram? Vamos separar o dia da ressurreição. Vamos separar o domingo, o primeiro dia da semana. Então, da mesma forma legal do dízimo, a exigência legal do dízimo foi abolida. Ah, pastor, ufa! Pastor é corajoso para falar isso.
A exigência legal do dízimo foi abolida, mas o princípio precede a lei. E se o princípio precede a lei, permanece para o benefício de cada um de nós. Deus não está interessado em legalismo. Deus está interessado em princípio. E por isso, sim, o dízimo é uma prática da nova aliança, porque é um princípio que precede a lei. No Novo Testamento, em nenhum lugar ordena especificamente o dízimo, mas certamente fala dele de uma forma positiva, se for feito com o coração correto. Lucas capítulo 11, verso 42 diz: mas ai de vocês, fariseus, porque vocês dão o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezam a justiça e o amor de Deus. Veja que Jesus não diz: agora vocês não precisam fazer mais nada disso. O próprio Jesus diz: vocês deveriam fazer essas coisas sem omitir aquelas. Então o que o Novo Testamento fala com clareza sobre o princípio da doação? Eu quero ver uns textos com você. 1 Coríntios capítulo 16, abra lá comigo. 1 Coríntios capítulo 16. Então, se alguém vier para você e falar: não, mas o dízimo não está no Novo Testamento, qual é a sua resposta? O princípio precede a lei. Eu prefiro cumprir o princípio. Princípios nos protegem. Uma vez eu estava pregando sobre, era uma série, a revelação do fruto. Depois você entra lá no meu blog, revelação do fruto. E aí eu estava falando sobre esses princípios, os mandamentos que nos protegem. Você por acaso já notou, ou é a primeira coisa que você tira quando você compra uma blusa, você já notou que tem uma etiqueta? E que a etiqueta não está ali só para te atrapalhar, porque tem hora que atrapalha, não é verdade? Aquela etiqueta coça, você já olhou a etiqueta e já viu que na etiqueta tem instruções? E que na etiqueta tem uns símbolozinhos lá, todo maluco, que você não sabe nem o que é, porque você não foi pesquisar. E na etiqueta diz se você pode passar com ferro muito quente, qual é o vapor lá que você pode usar, a quentura que você pode usar, se você pode usar alvejante, se você não pode usar alvejante, se você pode passar ou se você não pode passar. Quando nós estudamos a palavra de Deus, gente, e nós amamos a palavra de Deus, a gente não quer logo cortar a etiqueta, não. A gente olha para a etiqueta para saber: tá, então deveria estar fazendo isso e não deveria estar fazendo isso. Aí você bota lá na hora de secar a roupa, aí você usa lá a sua secadora. Aleluia, pastor, não sei nem o que é isso. Você bota lá 150 mil graus. Nossa, aí é igual o fornalha acesa lá dos amigos do Daniel. Quando você abre, sai aquele vapor. Aí você pega, a roupa sai pequenininha. Aí você culpa a Renner. Aí, ó. Porque eu comprei na Renner. Mas estava escrito na etiqueta, gente. Não é culpa da Renner. É culpa nossa, porque a gente não aplicou o princípio. Deus está nos dando princípios para que a gente viva de coração, num relacionamento com Ele. 1 Coríntios capítulo 16, do verso 1 até o verso 4, ele diz assim: quanto à coleta para os santos, façam também vocês como ordenei as igrejas da Galácia. Ou seja, Paulo tratava de assuntos de finanças na igreja. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que não seja necessário fazer coletas quando for. E quando eu tiver chegado, enviarei com cartas aqueles que vocês aprovarem, para que levem a oferta de vocês a Jerusalém. Se for conveniente que eu também vá, eles irão comigo. E eu identifico aqui 4 princípios, que a gente olha e a gente pode falar: nossa, mas isso aqui parece muito com o dízimo. Primeira coisa,
é algo periódico, feito em períodos regulares. O apóstolo Paulo diz assim: no primeiro dia da semana. Ele não está falando assim, quando vocês quiserem. No primeiro dia da semana. É algo periódico, recorrente. A segunda coisa, é algo planejado, pensado antes da doação. Quando o apóstolo Paulo está falando isso aqui, ele não está falando de uma oferta generosa, que a gente já tratou no último episódio, uma oferta generosa, que Deus coloca no seu coração. Ele está falando de algo planejado. Gente, e o dízimo não é planejado? Você sabe quanto você vai ganhar? Pastor, mas eu tenho uma estimativa de lucro. Você sabe, mais ou menos, quando ela chegar, você sabe. É algo planejado. Terceira coisa, é algo proporcional ao que se recebe. Porque ele fala, é conforme a sua prosperidade. Então Paulo não colocou nada injusto. Porque os ricos vão conseguir dar. Paulo não botou uma quantia. Quem é que vai trazer um envelope de 10 mil aí? Olha, quem vai trazer um envelope de 10 mil aí? Não, Paulo não botou quantia, ele falou assim, segundo a sua prosperidade. Então quem ganha muito, dá proporcional à sua prosperidade. E quem ganha pouco, dá proporcional à sua prosperidade. Você veja como Deus é justo. E aí eu botei aqui um lembrete para mim. Se é proporcional, por que não fazer dos 10% a base para a sua vida financeira? Se Deus já deixa registrado uma proporção, por que eu não vou usar a proporção que Ele deixa? Por que eu vou tentar inventar? Então a gente usa o princípio que foi aplicado no Antigo Testamento. E a outra coisa, é pessoal. Não delegue, é a sua oferta. É a sua oferta. Deus quer trazer do seu coração. 2 Coríntios capítulo 9, vai lá comigo. Esse a gente também conhece. Eu quero te mostrar o princípio no Novo Testamento. Lembra que o princípio precede a lei. 2 Coríntios 9, 7. Diz, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E aqui ele vai só adicionando. Na Bíblia Amplificada Clássica diz, cada um dê conforme decidiu e propôs no seu coração, não com relutância, tristeza ou sob compulsão, por Deus ama. Ele tem prazer, Ele valoriza mais do que outras coisas, e não está disposto a dispensar ou a abandonar um doador alegre, ou um doador pronto para fazer aquilo que Deus manda, em cujo coração está a sua doação. E aqui o apóstolo Paulo, ele está nos lembrando, número 1, que a doação deve ser generosa. Ou seja, dá mais do que você dá menos. Aí o pessoal fica perguntando, dá do bruto, dá do líquido. Gente, mas perguntinha. Não pensa em dar menos. Quem pensa em dar menos é aquele que não conheceu o amor de Deus ainda. O que Paulo está falando aqui é pense em dar mais. Não tenha uma mentalidade mesquinha. Se eu ganho 1.642, vamos fazer o dízimo? Quem é que sabe aí? 1.600, vai contando a vírgula. 1.600, 164,20. Pastor, meu dízimo é 164,20 centavos. Você pode dar 164,20? Pode. Mas você pode dar mais? Pode. Pastor, hoje é até difícil encontrar os 20 para dar aqui na urna. Você pode dar em Pix, não tem problema nenhum. Hoje até o pessoal no sinal já recebe Pix. Deus também recebe o seu Pix, aleluia. Deus recebe o seu cartão de crédito, você sabia disso? Deus não está olhando dessa forma, gente.
O que ele está olhando é que muitas vezes a gente quer cumprir a lei e não viver o princípio. E o princípio que Deus está nos chamando, eu sei, gente, que bate na nossa carne, uma palavra como essa, como se o pastor Ed estivesse aqui, ele ia falar, não tem nenhum amém na igreja, aleluia. Dói na nossa carne. Sabe por quê? Porque a gente acha que a gente precisa disso para sobreviver. E quantas vezes a gente fica tão bloqueado no natural que a gente não experimenta o sobrenatural sobre a nossa vida. E o apóstolo Paulo está falando, gente, vamos dar de maneira generosa. Não fica contando vírgula, não. Dá para mais. Se dá para dar mais, dá para dar mais. Dar é o antídoto para a cobiça. Começou a cobiçar do outro, você viu, começou a chegar, começa a dar. É uma experiência que você tem, por exemplo, se você tem algo contra outra pessoa, sabe o que você faz? Ora por ela. Sabe o que vai acontecer? O rancor vai sair do seu coração. O diabo vai tentar de novo. Ora de novo. Sabe por quê, gente? Porque quando a gente está orando, a gente está dependendo da fonte, e a fonte é limpa. Quando a gente dá, a gente está usando o antídoto para a cobiça. Veja, se a nossa pergunta for, com pouco eu posso dar, e ainda assim agradar a Deus, então nosso coração não está no lugar certo. Deveríamos ter a atitude de alguns dos primeiros cristãos, que basicamente disseram, não estamos sob o dízimo, podemos dar mais. Sabe por quê? Porque o judeu, ele pegava o dízimo e pronto, ele dava o dízimo, acabou. Agora o cristão, que entendeu a generosidade, ele fala, eu não estou preso aos 10, eu posso dar 20, eu posso dar 30 se eu quiser, eu não estou preso debaixo dessa lei, eu posso viver o princípio de Deus na minha vida. Ele diz, doações e gestão financeira são questões espirituais, não apenas questões financeiras. Quando você está tratando bem o dinheiro que chega nas suas mãos, para a glória de Deus, você está tratando de coisas espirituais. A segunda coisa que a gente vê nesse texto, de 2 Coríntios capítulo 9, é que a gente deveria dar gratuitamente, não por culpa, nem por manipulação. Lembra, eu comecei falando, gente, é voluntário. É algo voluntário. Número 3, a gente deve dar alegremente, com uma alegria em Deus. Deus sendo a nossa alegria. E o que motivou Paulo a escrever o capítulo 9? Capítulo 8. Você volta lá para mim? Capítulo 8. Vamos ler do verso 1 até o verso 15. Porque Paulo, o que ele vai fazer, gente? Ele vai fazer uma comparação, e ele, na realidade, ele escreve isso, poxa, que maneira maravilhosa, dê de forma generosa, mas Paulo está instruindo a igreja de Corinto, e na realidade ele está dando um sermãozinho neles, porque no capítulo 8 ele vai comparar eles com a Macedônia, com a igreja da Macedônia. E gente, a igreja de Corinto é uma igreja rica. Pensa numa igreja rica, naquela época, era a igreja de Corinto. E Paulo tem que falar para eles, para serem generosos. Aí ele compara, porque para mim foi justamente o que ele deu com a igreja da Macedônia, que era uma igreja pobre. Vamos ler. Verso 1, 2 Coríntios 8, 1. Também, irmãos, queremos que estejamos informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transformou em grande riqueza de generosidade. Gente, se você estiver disposto no seu coração de dar, não tem nada que vai te parar. Se você estiver disposto a fazer, não tem nada que vai te parar, a não ser você mesmo. E ele diz, porque posso testemunhar que na medida de suas posses, e muito acima delas, eles contribuíram de forma, como é que está escrito aí? Eles contribuíram de forma voluntária. Você está lendo comigo aí? Pedindo-nos com insistência
a graça de participarem dessa assistência aos santos. Na King James, no verso 4, diz: pedindo-nos com muita insistência para que recebamos o presente. Ou seja, a doação deles para os outros era um presente. E tomemos sobre nós a comunhão de ministrar aos santos. Verso 5, leia aí comigo. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus, deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. Isso nos levou a recomendar a Tito, assim como havia começado, também completasse essa graça. Ou em outras versões, fala de uma contribuição graciosa e benevolente entre vocês. Ou seja, gente, olha aqui para mim. Os cristãos coríntios podem ter pretendido dar. Eles podem ter pensado em doar. Eles podem ter sido favoráveis à ideia de compartilhar. Mas tudo isso seria inútil, a menos que de fato completassem essa graça, ou seja, doassem. O apóstolo Tiago vai nos lembrar que fé sem obras é morta. Não adiantava nada a igreja de Corinto ser uma igreja abastada e rica e falar: não, estamos juntos, eu vou contribuir, e não contribuísse. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Verso 7. Mas como em tudo vocês manifestam abundância, diga em tudo. E ele classifica na fé, na palavra, no saber, em toda a dedicação e em nosso amor por vocês. Esperamos que também nessa graça vocês manifestem abundância. E aqui eu achei interessante, porque o apóstolo Paulo, pela quarta vez, desde o início do capítulo, ele refere-se a dar dinheiro como uma graça. Então você está lendo aí, a graça, tenhamos a graça, eu botei ali, graça de Deus. Versículo 4, receba o presente. Versículo 6, complete esta graça. Versículo 7, também nessa graça. Ele está fazendo uma associação com o desejo daqueles homens de contribuírem financeiramente. No verso 8 diz assim: não digo isso na forma de mandamento. Olha, mais uma vez, não digo isso na forma de mandamento, mas para provar se o amor de vocês é sincero, comparando com a dedicação de outros. Ele está falando, isso aí não é mandamento, mas é dessa maneira que a gente vê se o amor de vocês é sincero. Aqui Paulo já deu uma pernada. Então Paulo diz que uma das formas de provar o nosso amor é como nós damos. O que damos e como cumprimos o nosso compromisso de dar são testes válidos do nosso amor. Olha só, 1 João, capítulo 3, diz: nisso conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado lhe fechar o seu coração, como permanece nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obras e em verdade. Então, uma das formas da gente dizer que nós amamos a Deus é quando nós doamos para Ele, para a obra dele. Lembra que o dízimo pertence ao Senhor e é santo ao Senhor, é separado para o propósito dele. Verso 9, já estamos terminando. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele fala sobre a graça de Jesus, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Ele está falando de abundância e generosidade. Está falando que Deus foi generoso comigo e com você. Dar ofertas e até mesmo dízimo deve ser uma manifestação da graça de Deus pelas nossas vidas. Jesus não veio obrigado, ele demonstra alegria em vir. Jesus não veio por culpa ou por manipulação do Pai. Jesus não veio somente por Israel, ou somente por alguns. Jesus demonstra abundância na salvação. E se Jesus demonstra abundância na salvação, por que a gente não vai demonstrar abundância em
todos os aspectos da nossa vida. Versículo 10. E nisso eu dou a minha opinião. Convém que vocês façam isso, vocês que desde o ano passado começaram não só a fazer, mas também a querer. Terminem agora a obra começada, para que, assim como mostraram boa vontade no querer, assim também completem essa obra, dando de acordo com o que vocês têm. Porque se há boa vontade, está falando do coração, a oferta será aceita, conforme o que a pessoa tem, e não segundo o que ela não tem. O apóstolo Paulo está falando, não é para vocês se endividarem não, é para vocês darem segundo o que vocês têm. Não se trata de fazer com que os outros tenham alívio e vocês tenham sobrecarga, mas para que haja igualdade. Nesse momento, a abundância que vocês têm supre a necessidade deles, para que a abundância deles venha a suprir a necessidade que vocês vierem a ter. Assim haverá igualdade, como está escrito: quem recolheu muito, não teve demais, e o que recolheu pouco, não teve falta. Esse escritor aqui chamado Alan Redpath, ele diz assim, eu estou terminando, tá? Uma vez que você perceba que a questão da doação está centrada nessa adorável palavra graça, isso afasta todo o ato da mecânica, da pressão e do dever, da obrigação e do mero legalismo. Eleva-nos essa palavra à atmosfera mais encantadora de uma atividade que procura, através da doação, transmitir aos outros tudo que é adorável, tudo que é belo, tudo que é bom e tudo que é glorioso. Transmitir aos outros. Que palavra adorável é essa palavra? Pois não há área na vida cristã em que a graça brilhe tanto, tão belamente, tão deliciosamente e tão felizmente, como quando a doação vem do contexto da pobreza. O que ele quer dizer com isso? Que a doação que Deus espera nunca será da nossa sobra. Quem está pegando isso? A doação que Deus espera nunca será da nossa. A gente começou falando que é pela fé. E se a gente quer viver princípios de Deus, a gente precisa viver pela fé. Então Deus não espera que seja da sobra, mas que seja da nossa dependência. Bem-aventurados os pobres de espírito. A palavra pobre no grego, ela tem o sentido de alguém que é dependente de outro. Não tem melhor coisa do que nós sermos dependentes de Deus, sabendo que mesmo doando, talvez não seja suficiente, mas Ele é a minha suficiência. Quem diz amém a isso? Eu vou terminar aqui com Hebreus, 3 textos, só para lembrar você, que seja a vossa vida isenta de ganância, contentando-vos com o que tendes, porque Ele mesmo disse, ou seja, Ele está falando da promessa, Ele mesmo disse, não te deixarei, e não te desampararei, de modo que com plena confiança, minha adição, na promessa, digamos, o Senhor é quem me ajuda, eu não temerei o que me fará o homem. Que a prática da sua doação, das suas ofertas, do seu dízimo, possa fortalecer a sua fé, na certeza de que o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. E lembrando que Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda a boa obra. Então, gente, o princípio precede a lei. Deus não quer nada obrigado de mim e de você. Aliás, Ele nem aceita a sua adoração se você quiser dar para Ele obrigado. Ele não aceita. Porque Deus é um Deus de honra. E a gente sempre fala que Deus só se manifesta
onde Ele é honrado. Então, gente, não vamos cair nessa de que, mas dízimo é coisa da velha aliança. É princípio. É princípio de Gênesis a Apocalipse. Princípios. E nós vivemos por princípios. Por isso é que a Bíblia vai falar sobre fruto do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Sobre essas coisas não há lei. O que está dizendo? A gente vive por princípio. Você não ama ninguém obrigado. Você ama por princípio.